príncipes e princesas! No vídeo de hoje, vamos continuar aqui nossa leitura anual, nossa leitura abençoada, e hoje terminaremos o livro de Deuteronômio e eu estou aqui juntamente da minha mãe! A paz do Senhor, meus amados, minhas queridas. Agora é o momento do nosso devocional de todo dia, que é a leitura da palavra de Deus. Hora de alimentarmos a nossa alma e o nosso espírito. Estamos fazendo a leitura da Bíblia em um ano. E, como a Gisele falou, estamos lendo o livro de Deuteronômio. Por sinal, hoje nós terminaremos mais esse livro, assim encerrando o Pentateuco, que foram a coleção de 5 livros que Moisés escreveu. E hoje nós vamos ler do capítulo 30 ao 34. Capítulo 30. Promessas de misericórdia. Quando, pois, todas estas coisas vierem sobre ti, a bênção e a maldição que pus diante de ti, se te recordares delas entre todas as nações, para onde te lançar o Senhor teu Deus, e tornares ao Senhor teu Deus, tu e teus filhos, de todo o teu coração e de toda a tua alma, e deres ouvidos à sua voz, segundo tudo que hoje te ordeno, então o Senhor teu Deus mudará a tua sorte, e se compadecerá de ti, e te ajuntará de novo de todos os povos entre os quais te havia espalhado o Senhor teu Deus, ainda que os teus desterrados estejam para a extremidade dos céus, desde aí te ajuntará o Senhor teu Deus e te tomará de lá. O Senhor teu Deus te introduzirá na terra que teus pais possuíram, e a possuirás, e te farás bem, e multiplicará mais do que a teus pais. O Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração de tua descendência, para amares o Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a tua alma, para que vivas. O Senhor teu Deus porá todas essas maldições sobre os teus inimigos e sobre os teus aborrecedores que te perseguiram. De novo, pois, darás ouvidos à voz do Senhor, cumprirás todos os seus mandamentos que hoje te ordeno. O Senhor teu Deus te dará abundância em toda a obra das tuas mãos, no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais e no fruto da tua terra, e te beneficiará, porquanto o Senhor tornará a exultar em ti, para te fazer bem, como exultou em teus pais. Se deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, guardando os seus mandamentos e os seus estatutos, escrito neste livro da lei, se te converteres ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, porque este mandamento que hoje te ordeno não é demasiado difícil nem está longe de ti. Não está nos céus para dizeres: quem subirá por nós aos céus, que nos traga e nos faça ouvir, para que o cumpramos? Nem está além do mar, para dizeres: quem passará por nós além do mar, que nos traga e nos faça ouvir, para que o cumpramos? Pois esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para cumprires. Vês aqui hoje te tenho proposto a vida e o bem, a morte e o mal. Porquanto te ordeno hoje que ames o Senhor teu Deus, que andes nos seus caminhos, e para que guardes os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, para que vivas e te multipliques, e o Senhor teu Deus te abençoe na terra a qual passas a possuir. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos, e fores seduzidos para te inclinares a outros deuses e os servires, então eu te denuncio hoje que certamente perecerás. Não prolongarás os dias na terra a que vais, passando o Jordão, para que entrando nela a possuas. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua semente, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e te chegando a Ele, pois Ele é a tua vida e a longura dos teus dias,
para que fiques na terra que o Senhor jurou a teus pais, a Abraão, a Isaque e a Jacó, que lhes havia de dar. As últimas disposições. Josué, sucessor de Moisés. Capítulo 31. Passou Moisés a falar estas palavras a todo Israel, e disse-lhes: Sou hoje da idade de 120 anos. Já não posso sair e entrar. E o Senhor me disse: Não passarás o Jordão. O Senhor teu Deus passará diante de ti. Ele destruirá estas nações de diante de ti, e tu as possuirás. Josué passará diante de ti como o Senhor tem dito. O Senhor lhes fará como fez a Seom e a Og, reis dos amorreus, os quais destruiu bem com a sua terra. Quando, pois, o Senhor vos entregar estes povos diante de vós, então, como eles, fareis segundo todo o mandamento que vos tenho ordenado. Sede fortes e corajosos. Não temais, nem vos atemorizeis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é quem vai convosco. Não vos deixará, nem vos desamparará. Chamou Moisés a Josué e lhe disse, na presença de todo Israel: Sê forte e corajoso, porque com este povo entrará na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, e tu os farás herdá-la. O Senhor é quem vai adiante de ti, ele será contigo, não te deixará nem te desamparará. Não temas, nem te atemorizes. A lei deve ser lida ao povo, e Moisés escreveu esta lei e a deu aos sacerdotes, filhos de Levi, que levavam a arca do concerto do Senhor, e a todos os anciões da terra. Eu esqueci de ler o título. A lei deve ser lida ao povo de 7 anos. E deu-lhes ordem Moisés, dizendo: Ao fim de cada 7 anos, no tempo determinado do ano da remissão, na festa dos tabernáculos, quando todo Israel vier a comparecer perante o Senhor teu Deus, no lugar que ele escolher, lerás esta lei diante de todo Israel aos seus ouvidos. Ajunta o povo, homens e mulheres, e meninos, e os teus estrangeiros que estão dentro das tuas portas, para que ouçam e aprendam e temam ao Senhor vosso Deus, e tenham cuidado de fazer todas as palavras desta lei, e que seus filhos que a não souberem ouçam e aprendam a temer ao Senhor vosso Deus, todos os dias que viverdes sobre a terra, aqui ides passando o Jordão para possuí-la. A futura rebeldia de Israel. Disse o Senhor a Moisés: Eis que os teus dias são chegados, para que morras. Chama Josué e apresentai-vos na tenda da congregação, para que eu lhe dê ordens. Assim foram Moisés e Josué e se apresentaram na tenda da congregação. Então o Senhor apareceu ali na coluna de nuvem, a qual se deteve sobre a porta da tenda. Disse o Senhor a Moisés: Eis que estás para dormir com teus pais, e este povo se levantará e se prostituirá, indo após deuses estranhos na terra para cujo meio vai, e me deixará e anulará a aliança que fiz com ele. Nesse dia a minha ira se acenderá contra ele, desampará-lo-ei e dele esconderei o rosto, para que seja devorado. E tantos males e angústias o alcançarão, que dirá naquele dia: Não nos alcançaram estes males, porque não está o nosso Deus no meio de nós? Esconderei, pois, certamente o rosto naquele dia, por todo o mal que tiverem feito, por se haverem tornado a outros deuses. Escrevei para vós outros este cântico e ensinai-o aos filhos de Israel. Ponde-o na tua boca, para que este cântico me seja por testemunha contra os filhos de Israel. Quando eu tiver introduzido meu povo na terra que mana leite e mel, a qual sob juramento prometi a seus pais, e tendo ele comido, e se fartado, e engordado, e houver tornado a outros deuses, e os houver servido, e me irritado,
e anulado a minha aliança, e quando tiverem alcançado muitos males e angústias, então este cântico responderá contra ele por testemunha, pois a sua descendência sempre o trará na boca, porquanto conheço os desígnios que hoje estão formulando, antes que eu introduza na terra que sob juramento prometi. Assim Moisés, naquele mesmo dia, escreveu este cântico e o ensinou aos filhos de Israel. Ordenou o Senhor a Josué, filho de Num, e disse: Sê forte e corajoso, porque tu introduzirás os filhos de Israel na terra que sob juramento lhes prometi, e eu serei contigo. O livro da lei posto ao lado da arca. Versículo 24, gente. E aconteceu que, acabando Moisés de escrever as palavras desta lei num livro, até todas as acabar, deu ordem Moisés aos levitas que levavam a arca do concerto do Senhor, dizendo: Tomai este livro da lei e ponde-o ao lado da arca do concerto do Senhor vosso Deus, para que ali esteja por testemunha contra ti, porque conheço a tua rebelião e a tua dura cerviz. Eis que, vivendo eu ainda hoje convosco, rebeldes fostes contra o Senhor, e quanto mais depois da minha morte. Ajuntai perante mim todos os anciãos das vossas tribos e vossos oficiais, e aos vossos ouvidos falareis essas palavras, e contra eles por testemunhas tomarei os céus e a terra. Eu sei que depois da minha morte, certamente vos corrompereis e vos desviareis do caminho que vos ordenei. Então este mal vos alcançará nos últimos dias, quando fizerdes mal aos olhos do Senhor para o provocar a ira com a obra das vossas mãos. Então Moisés falou as palavras deste cântico ao Senhor, aos ouvidos de toda a congregação de Israel, até se acabarem. O Cântico de Moisés, capítulo 32. Inclinai os ouvidos, ó céus, e falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca. Goteje a minha doutrina como a chuva, destile a minha palavra como orvalho, como chuvisco sobre a relva, e como gotas de água sobre a erva. Porque proclamarei o nome do Senhor, engrandecei o nosso Deus. Eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade, e não há nele injustiça, é justo e reto. Procederam corruptamente contra ele, já não são seus filhos, e sim suas manchas. É geração perversa e deformada. É assim que recompensas ao Senhor, povo louco e ignorante. Não é ele teu pai que te adquiriu, te fez e te estabeleceu? Lembra-te dos dias da antiguidade, atenta para os anos de gerações e gerações. Pergunta a teu pai, e ele te informará, a teus anciãos, e eles te dirão. Quando o Altíssimo distribuía as heranças às nações, quando separava os filhos dos homens uns dos outros, fixou os limites dos povos, segundo o número dos filhos de Israel. Porque a porção do Senhor é o seu povo, Jacó é a parte da sua herança. Achou-o numa terra deserta e num ermo solitário, povoado de uivos. Rodeou-o e cuidou dele. Guardou-o como a menina dos olhos. Como a águia desperta a sua ninhada e voeja sobre os seus filhotes, estende as asas e tomando-os, os leva sobre elas. Versículo 12. Assim só o Senhor o guiou, e não havia com ele Deus estranho. Ele o fez cavalgar sobre as alturas da terra, e comer as novidades do campo, e o fez chupar mel da rocha e do azeite da dura pederneira, manteiga de vaca e leite do rebanho, com a gordura dos cordeiros e dos carneiros
que pastam em Bazã e dos bodes com a gordura da flor do trigo, e bebeste o sangue das uvas, o vinho puro. Engordando-se Jesurum, deu coices, engordaste, engrossaste, e de gordura te cobriste. E deixou a Deus que o fez, e desprezou a rocha da sua salvação. Com deuses estranhos o provocaram a zelos, com abominações o irritaram. Sacrifícios ofereceram aos diabos, não a Deus, aos deuses que não conheceram, novos deuses que vieram há pouco, dos quais não se estremeceram os seus pais. Esqueceste da rocha que te gerou, e em esquecimento puseste o Deus que te formou. O que vem do Senhor se os desprezou, provocado a ira contra os seus filhos e suas filhas, e disse: Esconderei o meu rosto deles, e verei qual será o seu fim, porque são geração de perversidade. Filhos em quem não há lealdade. A zelos me provocaram com aquilo que não é de Deus. Com as suas vaidades me provocaram a ira. Portanto, eu os provocarei a zelos. Com os que não são povo, com nação louca, os despertarei a ira. Porque um fogo se acendeu no meu furor, e arderá até o mais profundo do inferno, consumirá a terra e suas meses, e abrasará os fundamentos dos montes. Amontoarei males sobre eles, as minhas setas esgotarei contra eles. Consumidos serão pela fome, devorados pela febre e peste violenta, e contra eles enviarei dentes de feras e ardente peçonha de serpente do pó. Fora devastará a espada em casa o pavor, tanto ao jovem como à virgem, tanto à criança de peito como ao homem encanecido. Eu teria dito, por todos os cantos os espalharei, e farei cessar a sua memória dentre os homens. Se eu não tivesse receado a provocação do inimigo, para que os seus adversários não se iludam, para que não digam, a nossa mão tem prevalecido, e não foi o Senhor quem fez tudo isto. Porque o meu povo é gente falta de conselhos, e neles não há entendimento. Tomara fossem eles sábios, então entenderiam isto e atentariam para o seu fim. Como poderia um só perseguir 1000 e 2 fazerem fugir 10.000, se a sua rocha lhes não vendera e o Senhor lhes não entregara? Porque a rocha deles não é como a nossa rocha, e os próprios inimigos o atestam. Porque a sua vinha é a vinha de Sodoma e dos campos de Gomorra. As suas uvas são uvas de fel, cachos amargosos tem. O seu vinho é ardente veneno de dragões e peçonha cruel de víboras. Não está isso encerrado comigo, selado nos meus tesouros? Minha é a vingança e a recompensa, ao tempo em que resvalar o seu pé, porque o dia da sua ruína está próximo, e as coisas que lhes hão de suceder se apressam a chegar. Porque o Senhor fará justiça ao seu povo, e se arrependerá pelos seus servos, quando vir que o seu poder se foi, e não há fechado nem desamparado. Então dirá: onde estão os seus deuses, a rocha em que confiavam, de cujos sacrifícios comiam a gordura e de cujas libações bebiam o vinho? Levantem-se e vos ajudem, para que haja para vós escondedouro. Vede agora que eu sou, e mais nenhum Deus comigo. Eu mato e eu faço viver. Eu firo e eu saro, e ninguém há que escape da minha mão. Porque levantarei a minha mão aos céus e direi: eu vivo para sempre. Se eu afiar a minha espada reluzente e travar do juízo a minha mão, farei tomar a vingança sobre os meus adversários, e recompensarei os meus aborrecedores.
Embriagareis as minhas setas de sangue, a minha espada comerá carne, do sangue dos mortos e dos prisioneiros, das cabeças cabeludas do inimigo. Louvai, ó nações, o seu povo, porque o Senhor vingará o sangue dos seus servos. Tomará a vingança dos seus adversários e fará expiação pela terra do seu povo. Veio Moisés e falou todas as palavras deste cântico aos ouvidos do povo, ele e Josué, filho de Num. Tendo Moisés falado todas estas palavras a todo Israel, disse-lhes: Aplicai o coração a todas as palavras que hoje testifico entre vós, para que ordeneis a vossos filhos que cuidem de cumprir todas as palavras desta lei. Porque esta palavra não é para vós outros coisas vãs, antes é a vossa vida. E por esta mesma palavra prolongareis os dias na terra, a qual, passando o Jordão, ides para a possuir. O último dia da vida de Moisés. Moisés vê do monte Nebo a terra de Canaã. Versículo 48. Naquele mesmo dia falou o Senhor a Moisés, dizendo: Sobe a este monte de Abarim, ao monte Nebo, que está na terra de Moabe, defronte de Jericó, e vê a terra de Canaã, que aos filhos de Israel dou em possessão. E morrerás no monte, ao qual terás subido, e te recolherás ao teu povo, como Arão teu irmão morreu no monte Ó, e se recolheu ao seu povo. Porquanto prevaricastes contra mim no meio dos filhos de Israel, nas águas de Meribá de Cádiz, no deserto de Zim, pois me não santificastes no meio dos filhos de Israel. Pelo que verás a terra defronte de ti, porém não entrarás nela, na terra que dou aos filhos de Israel. Capítulo 33. A majestade de Deus. Esta, porém, é a bênção com que Moisés, homem de Deus, abençoou os filhos de Israel antes da sua morte. Disse, pois, o Senhor veio de Sinai e lhe subiu de Seir. Resplandeceu desde o monte Parã e veio com 10 milhares de santos. À sua direita havia para eles o fogo da lei. Na verdade, amas os povos. Todos os teus santos estão na tua mão. Postos serão no meio entre os teus pés, cada um receberá das tuas palavras. Moisés nos deu a lei por herança na congregação de Jacó, e o Senhor foi rei em Jesurum, quando se congregaram os cabeças do povo com as tribos de Israel. As bênçãos das tribos. Viva Ruben e não morra, e que os seus homens sejam numerosos. E isto é o que disse de Judá. Ouve, ó Senhor, a voz de Judá, e introduze-o no seu povo. As suas mãos lhe bastem, e tu lhe sejas em ajuda contra os teus inimigos. E de Levi disse: Teu tumim e teu urim são para o teu amado, que tu provastes em Massá, com quem contendestes nas águas de Meribá. Aquele que disse a seu pai e a sua mãe, nunca ouvi, e não conhece aos seus filhos, e não estimou a seus filhos, pois guardaram a tua palavra e observaram o teu conserto. Ensinaram os teus juízos a Jacó e a tua lei a Israel. Levaram incenso ao teu nariz e o holocausto sobre o teu altar. Abençoa o seu poder, ó Senhor, e a obra das suas mãos te agrade. Fere os lombos dos que se levantam contra ele e o aborrecem, para que nunca mais se levantem. E de Benjamim disse: O amado do Senhor habitará seguro com ele. Todo dia o Senhor o protegerá, e ele morará entre os seus ombros. E de José disse: Bendita do Senhor seja a tua terra, com o que há de mais excelente nos céus, com o orvalho e com o que há no abismo que jaz abaixo, e com as mais excelentes novidades do sol e com as mais excelentes produções da lua. Eu vou só repetir aqui o versículo 9, que eu acho que dela tem uma repetição que não dá muito para entender.
Na minha tradução, ela está um pouquinho diferente. Pode ser que seja só questão de tradução. Versículo 9. Aquele que disse a seu pai e a sua mãe, nunca os vi, e não conheceu a seus irmãos, que no dela está filhos, né? E não estimou a seus filhos, pois guardou a tua palavra e observou a tua herança, ou seja, não conheceu os irmãos e não estimou os filhos. Pronto. Agora vamos para o versículo 15. Com o que é mais excelente dos montes antigos e mais excelente dos outeiros eternos, com o que é mais excelente da terra e da sua plenitude e da benevolência daquele que apareceu na sarça. Que tudo isto venha sobre a cabeça de José, sobre a cabeça do príncipe entre seus irmãos. Ele tem a imponência do primogênito do seu touro, e as suas pontas são como as de um boi selvagem. Com elas... Aqui tá as pontas de um unicórnio. Com elas, porque tanto de unicórnio como de touro representa força e poder. Com elas rachará todos os seus povos até as extremidades da terra. Tais, pois, as miríades de Efraim e tais os milhares de Manassés. De Zebulon disse: Alegra-te, Zebulon, nas tuas saídas marítimas, e tu, Issacar, nas tuas tendas. Os dois chamarão os povos ao monte, ali apresentarão ofertas legítimas, porque chuparão a abundância dos mares e os tesouros escondidos da areia. De Gade disse: Bendito aquele que faz dilatar Gade, o qual habita como a leoa, e despedaça o braço e o alto da cabeça, e se proveu de melhor parte, porquanto ali estava escondida a porção do chefe. Ele marchou adiante do povo, executou a justiça do Senhor e os seus juízos para com Israel. De Dan disse: Dan é leãozinho, saltará de Bazã. De Naphtali disse: Naphtali goza de favores, e cheio de bênçãos do Senhor, possuirá o lago e o sul. De Assé disse: Bendito seja Assé entre os filhos de Jacó, agrade a seus irmãos, e banhe em azeite o pé. Seja de ferro e de bronze os teus ferrolhos, e como os teus dias durará a tua paz. Não há outro, ó amado, semelhante a Deus, que cavalga sobre os céus para a tua ajuda, e com a sua alteza sobre as nuvens. O Deus eterno é a tua habitação, e por baixo de ti estende os braços eternos. Ele expulsou o inimigo de diante de ti e disse: Destrói-o. Israel, pois, habitará seguro, e a fonte de Jacó habitará a sós, numa terra de cereal e de vinho, e os seus céus destilarão orvalho. Feliz és tu, ó Israel! Quem é como tu? Povo salvo pelo Senhor, escudo que te socorre, espada que te dá alteza. Assim os teus inimigos te serão sujeitos, e tu pisarás os seus altos. 34. Capítulo 34. Capítulo 34. Moisés sobe o monte Nebo, vê a terra prometida e morre. Então subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao cume de Pisga, que está defronte de Jericó, e o Senhor mostrou-lhe toda a terra, desde Gileade até Dan, e todo Naphtali, a terra de Efraim e Manassés, e toda a terra de Judá, até ao mar último, e o sul e a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras até Zoar. E disse-lhe o Senhor: Esta é a terra que jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: A tua semente a darei, mostro-ta para veres com os teus olhos, porém para lá não passarás. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme o dito do Senhor. Este o sepultou num vale na terra de Moabe, defronte de Bet-peor, e ninguém tem sabido até hoje a sua sepultura. Tinha Moisés a idade de 120 anos quando morreu.
Não se lhe escureceram os olhos, nem se lhe abateu o vigor. Os filhos de Israel prantearam Moisés por 30 dias. Nas campinas de Moabe, então se cumpriram os dias do pranto no luto por Moisés. Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés impôs sobre ele as mãos. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, como com quem o Senhor houvesse tratado face a face. No tocante a todos os sinais e maravilhas que, por mando do Senhor, fez na terra do Egito, a Faraó, a todos os seus oficiais e a toda a sua terra. E no tocante a todas as obras de sua poderosa mão, e aos grandes e terríveis feitos que operou Moisés à vista de todo Israel. Glória a Deus, né? Enquanto eu estava lendo aqui, vendo essas últimas instruções, né, que aqui foi antes do povo passar o Jordão. Então, o livro de Deuteronômio, a gente viu, foi um livro só de instrução que Deus deu ao povo antes deles entrarem na tão sonhada terra prometida, né? A gente viu que Moisés não foi permitido entrar, porque houve um momento em que o Senhor mandou ele falar à rocha, mas Moisés estava já nervoso de tanto o povo, né, reclamar, e Moisés não falou à rocha e se feriu, e por isso Moisés não teve a permissão de entrar na terra prometida. Que Deus abençoe a cada um de vocês que nos acompanha. Amanhã começaremos o livro de Josué, um livro espetacular, né? Como tem sido todas as nossas leituras. Então vamos agora orar e agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito. Papai do céu, muito obrigado, Senhor, pelo meu vestir, pelo meu calçar, pelo pão de cada dia, Senhor. Abençoa, Senhor, os missionários, protege eles, Senhor. Abençoa, Senhor, cada um que está nos acompanhando, Papai do céu. Em nome de Jesus, amém. Amém, a paz do Senhor e até amanhã.